Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Eu vou falar uma coisa só para vocês e que eu considero muitíssimo especial. Nós estamos iniciando neste momento, de uma forma democrática, de uma forma ampla e muito transparente, o projeto Eleições Municipais 2024, aqui no nosso portal do Holanda. E não poderia ser diferente, né? O velho ditado popular dos países anglo-saxões diz o seguinte: ladies first. Então, as damas primeiro. E nós vamos seguindo à risca esse ato de elegância. Até porque se trata de uma pessoa que é marcada pela elegância, uma pessoa que tem uma reputação acerca da sua capacidade, da sua expertise e, sem dúvida alguma, se tem uma coisa que não se pode duvidar sobre a nossa convidada, é a força do seu tino comercial. Ela dirige grandes empreendimentos com uma mão firme, segura, sem perder a ternura. Claro, ela é uma senhora que muito nos apraz a iniciar esse projeto com ela. Eu estou falando, logicamente, da pré-candidata a prefeita de Manaus, Maria do Carmo Cefair. Ela se propõe em colocar seus mais de 40 anos de experiência na administração privada a serviço da sua cidade. Ela é manauara e ela vive onde é dona de uma das maiores instituições de ensino superior do norte do Brasil, a FAMetro, que conta com mais de 100 unidades e polos em todas as regiões do Brasil e tem sido referência na qualidade do aprendizado de alunos. Isso aí cobre a parte do preparo, da expertise dela, em termos da coisa que lida com o plural, com milhares de pessoas. Agora, além disso, ela está à frente de um resgate histórico em Manaus. Esse é a Santa Casa de Misericórdia. Eu não vou mergulhar em nada sobre a Santa Casa, porque eu quero, em uma outra oportunidade, trazê-la aqui para que ela converse com a gente com maiores detalhes sobre a Santa Casa. Mas ela também está envolvida com um grande empreendimento, que é justamente o Hotel Tropical Amazônia. Aí é uma história que tem a ver com todo manauara que conhece a história do desenvolvimento, principalmente daquela área ali da Ponta Negra, sabe o que eu estou querendo dizer quando eu digo Hotel Tropical de Manaus. Um marco do desenvolvimento turístico, do desenvolvimento da imagem do Amazonas, da cidade de Manaus, no mundo inteiro. Ela vai abordar esse assunto também. Minha gente, antes de eu passar, eu peço mais um pouco de paciência da nossa candidata, a palavra para ela. Eu quero dizer para vocês duas coisas que eu acho importantes. Muita gente, ao longo dos anos, enquanto eu estou aqui na prática do meu ofício, como candidato, chegaram aqui, sentaram na minha frente e fizeram um monte de promessas vazias. Fizeram um monte de promessas que, apesar de vazias, apesar de nunca terem sido cumpridas, encantaram você. E me encantaram também. Eu estava aqui conversando com essas pessoas, esses candidatos que passaram aqui, me encantaram. Então, existem dois tipos de candidatos com as suas promessas. Isso é uma leitura minha, ok? Eu sou totalmente responsável pelo que eu vou dizer agora. São aqueles candidatos especializados em encantar você com algo que ele não vai realizar, se eleito, e tem aqueles outros candidatos que têm a capacidade de encantar você e não é eleito. São esses dois tipos. Então, os planos do que não é eleito não serão cumpridos, e os planos daquele que foi eleito e não construiu, e não entregou, e não realizou, só vai
servir para frustrar você. Então é por isso que eu quero pedir a você, em nome da democracia, em nome da qualidade de vida, do desenvolvimento urbano, da melhoria da forma que nós vivemos nesse nosso ambiente chamado Manaus, em nome de tudo isso, eu peço a você que escolha com consciência, escolha com seriedade, não se deixe ludibriar e jamais, sob hipótese alguma, venda o seu voto, porque compradores do seu voto, a partir de agora, nesta época, olha aqui, está cheio em todo o Brasil. Como tem compradores de voto por aí. Agora, se você vender o seu voto, o primeiro a se lascar é você. O segundo a se lascar somos todos nós. Porque o seu voto, somado ao meu, somado ao voto de todos os outros eleitores, é a única arma que nós temos para garantir um futuro melhor para os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações. Acreditem nisso, e é verdade. Então, minha gente, pesquisem o candidato, ouçam com atenção o que a candidata Maria do Carmo vai dizer, porque nós temos que mudar esse paradigma de votar em alguém, daqui a um ano não lembrar em quem votou. Não sabe, em quem você votou para vereador? Há 3 anos e tal. Pense nisso. Ela merece a nossa atenção, ela merece o nosso julgamento e ela merece que nós demos a ela a oportunidade de nos encantarmos com a seriedade, com a honradez e a integridade das suas propostas, daquilo que ela quer para a sua cidade, que ela é manauara, como nós outros. Então, baseado em tudo isso, vamos ouvir com atenção a candidata Maria do Carmo. Seja muitíssima bem-vinda ao início desse projeto, que nos orgulha muito. Que bom tê-la aqui, candidata. Olha, muito obrigada mesmo pelas palavras elogiosas. Eu estou assim, realmente, que a gente, ouvindo de outras pessoas, isso traz um orgulho muito grande, que a gente não tem no dia a dia quando a gente está trabalhando. Então, assim, também é uma oportunidade de me dirigir às pessoas da cidade de Manaus, porque realmente é uma oportunidade única estar aqui nesse programa, o Portal da Holanda, pela respeitabilidade. Você, como jornalista, que a gente respeita há muitos anos também. Muito obrigado. Então, assim, a gente fica feliz pela oportunidade. E acho que eu, como cidadã, eu sempre gosto e sigo atentamente portais, principalmente os sérios, né? A gente sabe que tem muita coisa hoje no mercado, mas eu digo que as coisas que duram são boas, né? Então, o Portal da Holanda está aí há anos, mostrando que veio fazer diferença na vida do cidadão do Amazonas. Então, para mim é um orgulho estar aqui, muito obrigada. E obrigada realmente pelas palavras. É uma oportunidade única e eu vou agradecer novamente a essa oportunidade. Candidata, a senhora estava lá no seu cantinho, né? Tocando os seus projetos, jogando tudo do seu melhor nas coisas que a senhora faz profissionalmente. Aí, de repente, a senhora toma essa decisão de ser candidata a prefeita de Manaus. E a senhora acabou de dizer uma coisa muito interessante, que é justamente essa questão de repente você passar a se doar, a se entregar para um novo projeto, Isso. como esse da cidade de Manaus. A primeira pergunta que eu tenho para a senhora é a seguinte: está aqui, baseada nesta manchete. Minha gente, vejam isto aqui. Mostrar para a candidata. Está aqui. Minha gente, essa manchete é do último censo demográfico que foi publicado no dia 29 de junho de 2023, há um ano. E diz o seguinte: Manaus, município que mais cresceu no Brasil, mais do que São Paulo, Então, eu quero ler para a candidata isso aqui. Manaus está no topo das cidades brasileiras que mais cresceram entre 2010 e 2022. O município viu um aumento, olha, ouçam isso, o nosso município, no final de 2022, passou a ter um aumento populacional de
261.533 novos habitantes. Vejam bem, chegando ao total, a população de Manaus, há 2 anos, de 2,61 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Me diga uma coisa, qual é o eixo da sua proposta para encantar o eleitor e para lidar com uma cidade que está no topo populacional, uma cidade que nós sabemos que tem problemas e mazelas a olho nu. A gente sai em Manaus e topa com os problemas. O que lhe motivou a sair para ser candidata a prefeita e o que a senhora quer realizar realmente na prefeitura? Olha só, você falou uma coisa aí, falando dos filhos e netos. O que a gente vai deixar? Isso foi um dos meus, vamos dizer assim, dos meus vetores de motivação. Eu tenho 9 netos. E, de repente, eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada no mundo. Imagino aqui que vocês, como jornalistas, são também. Vamos fazer o link aí com tudo isso. Você vê um município como Manaus, município, é uma cidade-estado, Manaus, essa população aí de 2.069.000, provavelmente agora já maior. Sim, né? Mas o que acontece? O que leva a pessoa a vir, né? É um problema do Amazonas. Veja, essa migração que novamente aconteceu, porque teve um tempo em Manaus que voltaram para o interior e hoje voltam de novo. O que as pessoas estão em busca? De oportunidade, de melhorar sua vida, de buscar viver com dignidade. Chegam aqui, elas não encontram isso e não vão encontrar, porque Manaus é uma cidade destruída, a gente tem que encarar essa realidade, que nós vivemos numa cidade que tem índices de desenvolvimento humano horríveis, pífios realmente. Então, a senhora então concorda que Manaus é uma cidade que tem o centro cercado por favelas, por pessoas baixíssima renda? 52% da população, mais de 52% talvez, mas 52% pela última informação censitária, vivem em situação de miséria, né? Que tem uma renda familiar de mais ou menos 60% a 70% do salário mínimo. Imagine uma pessoa que sobrevive, né? Porque não vive com uma condição dessas. E aí você tem, eu que trabalho com educação, que faço um trabalho, você começa a ver como que aquilo vai chegar um dia em você. Porque a situação é assim, nós nunca achamos que o problema do outro vai nos atingir. Atinge a todos nós. Vou só dar um exemplo. A violência que começa a se gerar em torno dos problemas que acontecem não livram nenhum cidadão de ser assaltado, de sofrer uma violência, de ter a sua casa invadida, ou mesmo de não conseguir um emprego digno, de não conseguir colocar seu filho na escola, de ver seu filho ser, vamos dizer assim, vítima de coisas piores, como é o tráfico. Então, os problemas vão se avolumando. E aí você falou outra coisa, a questão da escolha e do voto. A gente nunca acha que o voto tem essa importância toda quando você não tem a dimensão da tua escolha, que não é a escolha de um candidato, mas é a escolha de uma pessoa que tem uma procuração para mudar a tua vida, para o bem ou para o mal. E nós todos sofremos as consequências da escolha coletiva. Correto. Porque não adianta eu, Maria do Carmo, pensar se o outro não pensa igual. Sim. E aí a gente fica refém daquilo que nos trouxe nas últimas 2 décadas, nós estamos em Manaus descendo as escadas. Qual é o maior problema, a maior mazela de Manaus, ou mazela de Manaus hoje para a senhora? Olha, eu vou te dizer com toda franqueza que Manaus sofre de um ataque genérico de tudo. Mas assim, se a gente puder, e eu tenho ouvido, escutado as pessoas, as angústias que as pessoas têm, a gente pode colocar que a principal é a segurança, depois a saúde, aí vem a questão de transporte, mobilidade urbana e educação. Porque as pessoas, elas sempre, olha que tristeza, né? A educação,
é o que vai elevar o nível e a qualidade de vida. E eu sou uma testemunha disso. Hoje eu posso até dizer que a FAMetro, ela já fez e faz a diferença na vida de muitas pessoas, porque são, afinal de contas, mais de 35 mil pessoas que já passaram por lá e concluíram seu ensino superior, o que as coloca numa faixa de 17% apenas que conseguem esse feito no Brasil inteiro, ou seja, é uma minoria. E essas pessoas, elas estão aí sem mercado de trabalho, né? Então, assim, a educação que transforma, ao mesmo tempo, ela é negligenciada, porque a pessoa que ela tem problemas urgentes, fome, ela não tem trabalho, ela vai começar a tirar o quê da frente dela? Primeiro, a educação. Segundo, o filho não tem segurança, ele não vai para a escola, ele gera o fenômeno da evasão. Cara, é tudo ligado, né, Humberto? Assim, o que acontece? Sim. Uma coisa vai puxando a outra. A gente vê assim, lugares aqui em Manaus, que se você andar, Manaus é uma grande favela na periferia. E é interessante que os governantes agem como se nós vivêssemos numa metrópole do estilo, vamos lá, de Singapura. Eu fico surpresa com isso, porque quando você vai numa cidade que tem apenas 1/3 da população servida por rede de esgoto, você já tem a resposta, né? Aqui do lado, Boa Vista está com 86% da população. É 1/3, na verdade, são 30% que tem. Então, assim, Manaus é uma cidade com esgoto a céu aberto. Manaus tem problemas de drenagem, de dragagem. As pessoas na periferia vivem no meio do lixo. Mas a senhora sabe uma coisa? Nós estamos aqui seguindo há anos, né, esse período de campanha. E esse assunto da falta de saneamento básico, o problema com a educação, com o transporte público, não sai da pauta dos candidatos. Aí eu vou te falar de outro problema que voltou com muita força e voltou por conta de maus políticos e de má escolha, de falta de capacidade mesmo, porque a incompetência ela vai gerando uma coisa danosa, que é algo que a gente evita falar, mas existe porque todo mundo comenta, vamos dizer assim, não para a população em geral, que isso não chega na população, mas em meios que a corrupção em Manaus ela é absurda. Ou seja, assim, dá para você comprovar por índices. Vamos dizer, Manaus tem hoje, é o 5º maior PIB, Manaus, eu estou falando de capital. Né? 8º, salvo engano, a 8ª cidade com maior orçamento. São pouquíssimas cidades que têm orçamentos de bilhão, à frente de capitais como Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza. Manaus está por aí, né? Você vê a qualidade de vida que esse povo tem e a qualidade que nós temos. Então, se o dinheiro existe e ele não chega na ponta, eu sempre uso a analogia do quadro, do cano d'água, né? A água entra e no caminho vai vazando, quando chega lá no ponto, é um pingo d'água. É isso aí. Então, ou é a malversação do recurso ou é a incompetência mesmo. E no nosso caso, eu acho que são os dois. A gente precisa levar a sério isso, porque outra coisa que você falou, né? Quem paga essa conta somos nós. Na empresa privada, a gente tem que repetir isso. Quem paga é o dono da empresa. Ele é executado, ele é protestado, ele vai para o Serasa, Aliás, o cidadão comum. Eu sempre digo nas minhas visitas e nas minhas reuniões, todo mundo te cobra o teu dever. E você realmente coercitivo. Deixe de pagar a sua conta de luz, de água, de telefone. Cortam. Você fica sem luz, você fica sem água, você fica sem telefone. Mas quem é que paga a conta que um político deixa quando ele deixa um rombo no município, ele deixa um rombo no estado, ele deixa uma obra inacabada? Somos nós. Sim, o senhor tem toda a razão. Eu vou usar uma palavra forte, os trouxas. Porque aí sim que foi esse sentimento de, eu tenho que fazer alguma coisa. Assim,
eu não vou me colocar, vamos dizer assim, eu sou não, mas eu sou a porta. Eu tenho dito para várias pessoas que dizem, nossa, você tem coragem. Eu disse, eu quero inspirar outras pessoas boas, competentes, para que venham para a política, para a gente mudar. Nós já tivemos uma política maiúscula, nós já tivemos bons nomes, nós já tivemos nomes realmente que fizeram a diferença na vida da nossa cidade. Manaus é uma cidade, eu sou apaixonada por Manaus, eu sempre falo isso. Eu digo que Manaus é a cidade que eu não só nasci, porque às vezes você nasce, mas não escolhe aquela cidade para viver. Sim. Eu escolhi viver aqui, gosto daqui, não quero sair daqui. Então eu não vou ficar de braços cruzados assistindo a minha cidade ser colocada no lixo. Me diga uma coisa, um dos grandes sofrimentos da maior parte da população de Manaus está aí, para quem quiser ver, dentro dos ônibus todos os dias. O povo dentro, nesse calor que faz aqui na nossa cidade. Aí os governantes dizem, nós vamos colocar ônibus com ar-condicionado, vamos colocar ônibus novos. Agora a novidade é ônibus elétrico. Já entregamos o primeiro ônibus elétrico e até dezembro vamos entregar mais 14. Me diga uma coisa. E outra coisa, o manauara frequenta os ônibus todos os dias, obrigatoriamente, o transporte público, com medo. Porque semana passada tivemos assalto de ônibus e isso virou uma rotina. De que forma a senhora acha que o transporte coletivo, o transporte público em Manaus, que eu me cansei de ver, candidata, as pessoas paradas ao lado de um ônibus que deu prego, olhando para o horizonte, na esperança de aparecer um outro ônibus, olhando para o nada. Um desrespeito ímpar às pessoas. De que modo? E a gente continua vendo. Me diga uma coisa, de que modo se resolve? Eu sei que não existe, candidato, uma receita de bolo, mas que proposta a senhora teria para essa questão do transporte público? Eu já citei para a senhora ônibus elétrico, ônibus com ar-condicionado, ônibus com... Vamos mudar. E o povo continua sofrendo. Não dá mais, só ônibus não. Nós temos que ter novos modais. E quando eu falo isso, eu vejo que muita gente diz, não dá. Tá. Eu não quero ser responsável pela promessa alheia que não foi cumprida. Eu estou fazendo uma proposta, eu tenho um projeto. Como eu trabalho na minha empresa, com metas definidas, para serem cumpridas. Eu não faço metas para não serem cumpridas. As minhas metas, elas são altas e eu sempre vou além das metas. A gente sempre consegue dobrar a meta. Eu não sou a Dilma, mas a gente consegue. Então, assim, eu falo que a gente precisa ter novos modais. Veja, eu sempre repito isso, nós estamos no século XXI, 2024, e ainda somos reféns de ônibus cacarecos. Sim. Nós estamos no século passado, aliás, na Idade Média, vamos lá. Aí, quando a gente fala em, vamos ter um BRT, que já tentaram, e por conta dessas tentativas, a gente acaba pagando o pato. Mas está pronto para ser implantado. O que é que falta? Vontade política. Né? A gente sabe que há realmente algo que trava. Então, a vontade política, ela tem que existir, tem que ter a determinação para fazer. O VLT, eu até coloquei nas minhas redes, tem cidades que têm 80 quilômetros, 34 quilômetros de VLT. Por que Manaus não tem? São sistemas alternativos, modais alternativos. Né? A engenharia tudo permite hoje. Sim. Até o metrô seria possível, só que para nós o nosso solo sairia muito caro. Então VLT e monotrilho são modais que são fáceis e relativamente baratos em relação, por exemplo, ao eleita, metrô. A senhora pretende investir em projetos como esse? Isso daí é para ontem. Nós precisamos dar dignidade ao cidadão que é usuário de ônibus cacareco. Olha, ontem eu conversando com uma pessoa que estava numa reunião, ela falou assim, eu entrei no ônibus com ar-condicionado pela primeira vez. Eu disse, deve ter sido entregue agora que o prefeito quer ser reeleito, ele começa, né, a colocar essas coisas que deveriam ser feitas ao longo de 4 anos e mantidas. Veja, a frota não é para ficar velha. A gente tem que ter ordem e planejamento.
Eu sou uma pessoa metódica, eu troco meu carro de 5 em 5 anos para poder manter o valor do patrimônio. O ônibus deveria ser trocado também, pelo menos de 5, 6, 10 anos, é a vida útil. Ok, tem que fazer. Você tem que ter planejamento para isso. Outra coisa, não é só, porque a impressão que eu tenho é que é para as pessoas tratam o cidadão sem dignidade. Não tem respeito pelo cidadão que precisa usar o transporte público. Por quê? Porque aqui hoje, como não tem outros modais, quem usa é o cidadão que precisa. Sim, sim. Então, assim, que ele não tem carro, ele não tem opção. Não é como você dar um transporte para a pessoa ter alternativas. As pessoas às vezes me dizem assim, a FAMetro não tem estacionamento para todos os alunos, causa transtorno no trânsito. A falta de um transporte digno, porque veja bem, em São Paulo, muitos executivos usam o metrô para se deslocar pela cidade. É verdade. Né? Usa agora o monotrilho para sair da sua casa para ir para o aeroporto, que vai à linha direta. Então, as pessoas usam por aí afora transporte público, porque ele é um transporte democrático. Você só tira o carro da garagem se você precisar. Aqui não. Você usa porque você tem a necessidade e você é maltratado. Embora você seja o contribuinte, 80% desse orçamento milionário, ou melhor, bilionário, vem do bolso do contribuinte, dos impostos que nós pagamos. Então, a gente precisa cobrar esse serviço. Enquanto a gente não souber cobrar, endeusar político, achar que político é para ser endeusado e ser aplaudido, e ele achar isso, que ele também não é um trabalhador a serviço da população, a gente não vai para frente. Então, assim, eu estou dizendo que a minha vinda para a política é para ser pedagógica. Eu quero que as pessoas, como eu faço na minha vida, educando as pessoas, eu quero que elas aprendam que a política é um serviço, uma missão. Não tem ninguém em Manaus que diga que o setor de saúde é um setor bacana, legal, que funciona. Bem, eu não conheço essa pessoa. Eu ainda não esbarrei numa pessoa. E a mesma coisa sobre o trânsito em Manaus. Eu não conheço ninguém que diga o trânsito em Manaus é legal ou que o setor de saúde. Me diga uma coisa. Como a senhora vê o setor de saúde? Eu estou falando estadual e municipal, porque os relatos que eu tenho recebido são relatos trágicos, de dor, de dramas e são reais. Na vida das pessoas. São reais. O setor de saúde está em falência. A senhora concorda com isso? Não tenha dúvida, concordo em número, gênero e grau. Olha só, minha filha é médica, meu genro é médico, eu uso eles como exemplo, mas é óbvio que eles estão lá. Tenho amigos que vieram já reportar situações absurdas. E a gente tem de pessoas que ficam 1 ano esperando uma cirurgia, mas a cirurgia ainda é do Estado. Mas como é que no município a gente resolve isso? As UBSs não atendem, não fazem atendimento, as pessoas vão para a fila, veja, às 11 horas da noite para serem atendidos no dia isso seguinte. É verdade, isso uma é verdade. Consulta. Como se resolve isso, candidata? Uma consulta que, veja, minha filha saiu, pediu licença porque ela é ginecologista. As pessoas iam às 4 horas da manhã para serem atendidas e ela tinha ordem para consultar em 5 minutos. Ela disse, eu não vou fazer isso, porque uma consulta tem que ter no mínimo 15 minutos. Falta de médico, horários de UBS que não são estendidos, falta de UBS, a gente tinha que aumentar em pelo menos 30%, melhorar o sistema público de saúde aqui do município, saúde básica, estratégias de saúde. A gente tem soluções que são absolutamente... Eu não entendo por que elas não são realizadas. E eleita, a senhora irá implementar essas soluções? Não tenha dúvida. Esse aumento de 30%, olha, por exemplo. Isso é possível fazer? Isso aí não, é parte do nosso planejamento. Não tenho dúvida. E o que não puder, para zerar a fila, para poder fazer os atendimentos e tirar as pessoas dessa necessidade de ir para uma fila às 4 da manhã, até você consertar essa parte, você vai ter que fazer parcerias público-privadas. Já foram feitas, por exemplo, em São Paulo, né, que era o Corujão, que ia os atendimentos nos hospitais privados à noite. Então, assim, zerou a fila. Hoje tem um atendimento que ainda não é, né, o ideal, mas funciona. Funciona, as pessoas não precisam ficar de um dia para o outro para esperar uma consulta. E tem outro problema. Veja bem, o município e o Estado também tratam médicos e também os professores, profissionais, as pessoas, como se eles fossem absolutamente acessórios.
Eu tenho um médico, amigo nosso, que foi recentemente me procurar se eu tinha algum conhecimento que pudesse ajudar. Ele não recebe desde o mês de outubro do ano passado. Um médico. E ele disse, eu atendo, não deixei de ir, porque eu tenho pena das pessoas. E ele não deve ser só ele. Não. Se um está sem receber, mas vários estão. Se procurar saber, certamente. Parece que o atraso é monumental. Entendeu? Então, como é que você pode esperar que o médico atenda? A pessoa precisa... Nossa, isso aí a gente precisa pagar quem trabalha. Claro. Imagina, quem é que trabalha... Bom, eu sugeriria o prefeito e secretários que fizessem essa cortesia de trabalhar sem receber, mas não é o caso, né? Então, assim, eu penso, e eu falo isso, e até às vezes as pessoas ousam criticar. São situações simples, sim, quando você pensa apenas no destinatário. Eu penso que os últimos governos não pensam no destinatário principal de todo e qualquer serviço que o Estado tem que prestar. As pessoas. E o governo municipal também, só se refere ao municipal. Principalmente, eu estou falando do município. Veja, quando você faz uma obra gigantesca, superfaturada, evidentemente eu posso falar isso porque a gente constrói, né? A gente está reformando o Tropical, tem experiência em obra. Então a gente sabe quando está diante de uma obra evidentemente superfaturada. Se eu opto por fazer isso, em vez de melhorar o serviço de saúde, se eu opto por fazer a escolha por um tapa-buracos que custa muito caro e deixo de fazer o pagamento de um professor, de passar para ele Fundeb na escola, qualquer coisa que seja devido a ele, eu já não estou fazendo o que devia, né? Então, assim, a gente tem que melhorar, porque, veja bem, o destinatário de tudo que a gente está falando, afinal de contas, é o contribuinte. Sim. Porque a vida da gente tem que melhorar. Depois é o resto. O que é o resto? É o acessório. A gente sabe o que é. Então, assim, Manaus precisa encarar de frente o problema que ela tem, resolver o problema, dar a solução para poder buscar a melhoria da vida das pessoas. Quando eu falo de implementar novos modais de transporte, eu estou pensando no benefício que eu vou trazer para uma população sofrida, que enfrenta até risco de vida quando pega um ônibus e é assaltado, tá? São distorções imperdoáveis. Uma pessoa que vai para uma fila às 11 horas da noite para ser atendida numa consulta no dia seguinte e não tem nem dipirona para tomar numa UBS, a gente está vendo que o Estado falhou. Isso é fato, né? Esse negócio da dipirona não tem, acabou. Não tem. Eu tenho... ele vai falar de novo. O meu genro, ele leva dipirona para atender as pessoas que... né? Então, assim, isso é fato, é verdade. As pessoas são... Às vezes, o paciente tem que levar a seringa para dar injeção. Me diga uma coisa. Evasão escolar. Mais de 300 mil jovens em Manaus nem estudam e nem trabalham. Nem trabalham. A pergunta para a candidata: eles não estudam e nem trabalham, e essa evasão escolar é tão alta, por que, na sua opinião? E que propostas só teria? Por exemplo, o nem não trabalha porque ele não tem a oportunidade, porque não são criadas oportunidades, ou porque ele simplesmente está aí, decidiu se entregar para atividades ilícitas, por exemplo. Tudo que o tráfico quer, não é? Tudo é o que neném, porque não estuda, não trabalha. Exato. E essa venda de facilidade para o jovem, ela é danosa. E vamos lá, o ensino fundamental, que é justamente o que fica em cargo do município, pega o jovem aos 6 anos e vai soltá-los aos 14. E ele, nessa época, ele deveria sair de lá preparado para fazer um bom ensino médio, realizar a prova do Enem, ter condições de tirar uma ótima nota que vai possibilitar ele entrar numa universidade pública ou, pelo menos, se ele for para uma particular, se habilitar ao ProUni, porque precisa de ter nota alta no Enem e para ter também o FIES precisa ter uma nota adequada. Sim. Cursos de ponta, nem falar, porque a nota tem que ser superior a 600, 700, não tem a menor chance. Agora, o aluno, ele vai dos 6 aos 14,
ele é obrigado, eles passam o aluno sem saber ler, sem saber escrever, interpretar texto, sem fazer as 4 operações fundamentais, não sabem. E aí, só para não perder, né? Não, tem reprovação. Põe o professor, valoriza o professor, qualifica o professor, sala de aula é solução simples, sim, da aula. Giz, apagador, livro, leitura, isso é educação. O resto é acessório. Se eu estou enganando o aluno, ele não vai aprender, ele vai ser alijado do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho te cobra conhecimento, te cobra uma formação específica. Então, assim, um dos nossos projetos é colocar todas as escolas, pelo menos no semi-integral, para que o aluno tenha reforço de sala de aula, uma atividade extracurricular no contraturno e, se a gente conseguir implantar as unidades de educação em tempo integral, escola em tempo integral, pelo menos... Isso é realizável, não é? Com certeza. Eu tenho certeza disso, todo mundo faz, porque o aluno do ensino fundamental custa para o município mais caro do que para muita escola particular aqui, inclusive a minha. O meu aluno me paga em torno de 700, 750, 740, em média. No município ele custa 800, mais de R$800 por aluno. Então o custo não é barato, não é baixo, o orçamento é muito bom. A gente precisa saber o que está acontecendo. O que é que... Agora, essas coisas você só sabe quando chegar lá. Porque uma coisa todo empresário sabe. Trabalhar com orçamento e cumprir, porque sabe que não vai ter que com certeza, socorra, né? Com certeza. Então a gente aprende. Candidata, agora não parar de carregar a pedra. Vamos agora falar de uma coisa muito boa, que tem tudo a ver com as suas atividades profissionais. Eu trabalhei no Hotel Tropical durante muitos anos. Olha só. Eu tenho gratas recordações do Hotel Tropical enquanto eu realizei trabalhos de tradução lá. Me diga uma coisa, o Hotel Tropical foi o primeiro hotel 5 estrelas a ser implantado na região norte. Sim. O Hotel Tropical foi a ponta de lança que trouxe desenvolvimento, progresso e tudo mais para aquela área da Ponta Negra, e os resultados estão aí até hoje. Aí veio o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aí depois do aeroporto vieram presidentes dos Estados Unidos, artistas de cinema, tornou-se um ambiente de desenvolvimento social, envolvendo as pessoas de Manaus e tudo mais. De repente, tudo isso esvaneceu, acabou. Mas a notícia agora, e a senhora me convidou ano passado para a inauguração do Hotel Tropical Amazônia. Isso. Me diga uma coisa, e muita gente, eu tenho certeza, quer saber disso. O Hotel Tropical Amazônia está em desenvolvimento, está em construção. E diga pra gente o que pode ser dito para não dar spoiler aqui, a senhora não está aqui para dar spoiler. Por exemplo, um assunto que eu fui cutucado para lhe perguntar. O Hotel Tropical está pronto, por exemplo, para abrir e com a devida autorização legal, tudo mais. Um cassino, por exemplo, que o Hotel Tropical sempre teve aquele espaço lá para cassino. Nos dê as novidades sobre o hotel, por favor. Ele vai inaugurar em dezembro de 2024. Ponto Pacífico, vai inaugurar, Rita. Inaugurar, data lá, tá contagem regressiva, será cumprida, vai ser uma inauguração escalonada, a gente vai aprontar 380 unidades de apartamentos, o que já é suficiente para dar, vamos dizer assim, um gás enorme no turismo local. Todo? 580. Vão ficar 200 aí para irem, ao longo do ano. Será um 5 estrelas ainda melhor do que ele foi. O hotel ele foi pensado, ele tem aí uma história muito bonita, porque ele foi pensado para fomentar mesmo o desenvolvimento daqui, da cidade de Manaus, na época que a Zona Franca se instalava. Era para ser um polo turístico aqui, e Manaus vai cumprir. Eu tenho certeza que esse é um dos projetos assim que a gente tem para desenvolver o turismo como segunda matriz econômica aqui da nossa cidade. E o hotel ele está pronto para ser um cassino, desde sempre.
Olha, eu disse que a gente às vezes não sabe, as pessoas não têm a noção, mas Manaus tinha uma rota direta Manaus-Paris. Sim. Manaus-Bogotá, Manaus era um hub. É verdade. Grandes empresas Início de da década aviação. de 80, nós íamos para Paris direto de Manaus. Direto de Manaus. Vai voltar a ter, tanto que a TAP já está trazendo de volta aí o voo Manaus-Lisboa, porque foi, inclusive a gente conversou com o supervisor comercial da TAP, ele tinha esse interesse quando o hotel já estivesse próximo da inauguração para fazer o europeu ama, né? O Amazonas, a nossa cidade, a capital do Amazonas, o maior estado do Brasil, o maior rio, a maior floresta, objeto de desejo do mundo inteiro, e a gente não valoriza isso. Essa história de valorizar outras coisas. E a gente é um destino natural, mas nunca se tornou em números e em visitas. Vai. Esse destino agora vai ser isso. planejado. A gente tem aí uma turma maravilhosa de agentes de viagem, as pessoas que estão ansiosas aí, que estão no meio do turismo, que estão carregando esse piano sozinhos, né? A imagem da nossa cidade, não tenho nem dúvida. Turística no mundo inteiro, não Olha, é, Heitor? o hotel, ele é conhecido no mundo inteiro e ele entra nessa categoria. Ele é um hotel icônico, ele é um hotel, como eles chamam, um hotel destino, é um hotel que vai cumprir a sua missão, finalmente planejada, né? Porque ele também foi vítima de má gestão, mas ele vai voltar a ser o que era e acho que até acima do que ele foi sempre. Vamos ver se a senhora confirma isso aqui, o que eu pesquei, tá? Eu sou pescador de notícias. Então, olha o que eu pesquei. O hotel também terá uma capela, 2 grandes piscinas com ondas, espaço kids, centro de convenções, que pode se transformar em 2 dos grandes salões para eventos e um orquidário. O zoológico, aquele zoológico lá atrás, foi transformado em um centro de acolhimento para resgatar animais silvestres, tratar e, se possível, devolvê-los para a natureza. E, em novidades modernas, a estrutura contará com um cais para receber as embarcações que viajam pela Amazônia. Explique isso! Então, o hotel ele foi todo reformulado para atender as necessidades do nosso tempo, né? Então, assim, spa, a área de conveniência ampliada, aquelas lojas. E isso estará à disposição dos moradores de Manaus que vão frequentar o hotel? Vai voltar. Era assim, não era, Rita? Vai ter o cartãozinho, a gente já conversou com são cartão de sócios do hotel que vão lá para frequentar, né? É um cartão que dá acesso às facilidades do hotel. Ele vai ter um restaurante na praia, lá no Pier, que já foi projetado na nossa aquela cheia máxima. A praia vai ser utilizada, a exemplo das praias europeias. Vai ter transporte fluvial para as pessoas passearem, então vai ter o cais. O hotel ele vai ser realmente um complexo turístico. Que legal. E eu tenho certeza que ele vai ter um antes e depois na história do turismo aqui na nossa cidade. E faz tempo que uma grande novidade não acontece no turismo local, essa é a verdade. Porque hoje, o que acontece? Hoje, além de tudo, tem a facilidade da internet. Então as pessoas vão, no lançamento que a gente vai fazer talvez na semana que vem, vai ser global. O mundo inteiro vai saber que o Tropical está aberto. 1º de dezembro. Então nós vamos... Não, 1º de janeiro. 1º de janeiro, não, ele vai 2025. funcionar antes. O hotel ele abre mesmo, salvo engano. Para os testes, né? Para os testes em outubro. Então a inauguração oficial vai ser o Réveillon do dia 31 de dezembro. Legal. Mas nós já temos até congressos marcados para 2025. E quem sabe aí tem outros grandes eventos, porque além de tudo vai ter aquele ginásio que também foi atualizado, aquele da entrada, né? Aquele ginásio da entrada, ele agora vai ser climatizado, ele vai ter espaço para fazer competições esportivas e também lutas. Então ele vai servir de palco para show, porque ele vai ter 3.500 lugares, 3.500 assentos sentados. Ao redor dele tem bares, complexos de restaurante, estacionamento, que não tinha, né? E hoje é um problema. Então ele vai ter estacionamento para são 1.000 vagas de carros, então vai servir inclusive para quem quiser ir para um Réveillon na Ponta Negra, o estacionamento vai estar lá porque ele vai servir ao público em geral. Se a senhora me procurar na noite do dia 31, vai lá no meio daquela Tropical. A senhora vai me encontrar lá. Estaremos todos lá, não tenha dúvida. Minha gente, é o seguinte, nós acabamos de conversar aqui com a candidata à Prefeitura de Manaus, Maria do Carmo Cefair. E eu tenho um alerta para as mulheres, principalmente para as mulheres.
Manaus nunca, em toda a sua história de mais de 350 anos, Manaus jamais teve uma prefeita eleita pelo povo. Nós nunca elegemos uma prefeita. E está aqui, então, eu deixo aqui, depois dessa nossa conversa super agradável e elegante com ela, eu deixo para vocês o poder da escolha, o poder de decidir que nós poderemos agora, em outubro, escolher uma mulher para ser a primeira da história da Prefeitura de Manaus. Ela será a nossa alcaide, a primeira prefeita de Manaus. Quero desejar para a senhora toda a sorte possível. Obrigada. Eu sei que os esforços todos estão sendo empreendidos. Sim. E lhe desejar que a vitória lhe sorria em outubro deste ano. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Que legal que a senhora veio falar conosco. E o que a senhora tem a dizer, mulher? Pelo seguinte, a maioria das eleitoras são mulheres. O que a senhora tem a dizer para as mulheres? Olha, além de sermos a maioria do eleitorado, somos também mães do resto, né? Tá certo, exato. Não tem homem sem ter tido uma mãe. Então, assim, eu quero dizer que Manaus não tem mais como esperar, não tem mais como ficar à mercê de pessoas que não tenham essa habilidade para administrar um município como o nosso. Manaus precisa alcançar o espaço que lhe é devido no topo das capitais brasileiras. Nós somos uma cidade rica, merecemos estar entre os 10 primeiros, as 10 primeiras capitais do Brasil. E a gente não pode mais esperar. Manaus não pode mais ficar à mercê de maus gestores. Manaus precisa ter essa oportunidade para cumprir o destino dela. Eu acredito que nós somos realmente uma cidade destinada ao sucesso. Há muito tempo negligenciada, mas a gente vai retomar e colocar esse bonde nos trilhos. Boa sorte. Obrigada. Muito obrigado. Uma coisa que eu quero agradecer publicamente é a seguinte: agradecer os esforços. Ela não mediu empenho nem desempenho para que essa entrevista ocorresse. Estou falando da Alita, que atua na assessoria da nossa candidata e de todos os outros que compõem a assessoria da candidata, que foram vitais para que essa entrevista acontecesse. Bacana isso. Ninguém é bom sozinho. Isso é verdade. Gente, nós estaremos a partir de agora entrevistando todos os candidatos à prefeitura que nos derem a honra de aceitar o nosso convite e fazerem como ela fez, vindo até aqui gratificar o projeto e entregar para todos vocês a esperança de que realmente, com seriedade e com muito esforço, com a união de todos, nós podemos ter uma Manaus bem melhor. Nós merecemos. Até o próximo. A Apvida acaba de inaugurar a 3ª unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.